Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui os grupos de permissão que você pode configurar em relação aos seus usuários. Então você configura um usuário e você dá a ele um grupo de permissão. Esse grupo de permissão é então o que nós vamos mostrar agora. Estamos aqui já na tela do grupo de permissão. Você pode ter o usuário, por exemplo, que ele seja vinculado apenas a um padrão de controladoria. E essa controladoria poderia ser uma controladoria de uma empresa, de duas empresas, de três empresas, quatro empresas. Então, ficaria a seu critério criar um grupo para cada empresa, um grupo para todas as empresas, como uma espécie de holding. Então, ficaria ao seu critério. Esse aqui eu criei agora, esse grupo de recepção meu fone eu criei agora, apenas para mostrar para vocês. Tá? Então, eu criei esse aqui, esse grupo de permissão. No outro vídeo eu mostrei que eu havia criado essa empresa. Tá aqui. Mas nessa empresa que a gente criou, eu não criei setores. Então, eu vou aqui em setores agora e vou criar um setores específicos para essa empresa. Então, eu vou chamar aqui setor 1 e, por enquanto, não vou definir regra de horário. Então, setor 1, criei. Posso também ter respostas rápidas apenas desta empresa, etiquetas desta empresa, canais específicos dessa empresa e configurações dessa empresa. Por nosso objetivo desse vídeo, vou criar apenas esse setor, vou criar mais um setor 2, para que vocês tenham uma noção de como que funcionam os grupos de permissão. Lembrando que a gente está com 3 empresas aqui nesse vídeo, 3 empresas, e eu posso aqui, em grupos de permissão, eu posso criar aqui, ó, esse grupo de permissão chamado recepção meu fone. Posso vir alterar, aqui na primeira tela a gente tem o nome, permissão de menu, ou seja, os usuários que estão dentro desse grupo de permissão, eles não podem ver indicadores, eles não podem ter acesso a módulo, não podem ter acesso a financeiro. Posso aqui em definir permissões, eu posso dar a esse pessoal acesso a todas as empresas ou apenas a uma única empresa. Então, nesse caso, seria a essa única empresa aqui. O usuário desse grupo de acesso, ele tem acesso apenas ao setor 1, por exemplo. Ele não visualiza os atendimentos lá, que estão lá com o chatbot, não visualiza. Assim como ele não visualiza as mensagens, né? Então, se ele tiver que ver alguma coisa, se ele pudesse ver alguma coisa, ele veria completo. Já que ele não pode, não vai ver nada. Ele também não pode ver atendimentos fora de hora, ou seja, mensagens que foram recebidas após o horário de funcionamento da empresa. Aqui no atendimento manual, por exemplo, em atendimento aguardando, você poderia fazer o seguinte: você poderia colocar que esse cidadão, esse usuário, ele visualiza atendimentos no manual, por exemplo. Então, os atendimentos que estão lá no manual com outros operadores, por exemplo, ele poderia ver ou não poderia ver. Ele pode ver os próprios ou ele pode ver todos os atendimentos que estão lá. Então você pode definir isso também. Então no setor que tenha 2, 3 usuários, você pode definir que eles podem ver os atendimentos dos outros ou eles não podem ver dos outros, podem ver apenas os que estão consigo, né? E em relação ao histórico dessas conversas do atendimento, você pode, inclusive, restringir. Ele não pode ver, por exemplo, as mensagens dos outros, poderiam ver apenas as próprias, né? Poderia também ser daquele único atendimento, porque quando o cidadão abre um atendimento, uma conversa, ele gera um atendimento, então ele poderia ver apenas as conversas daquele atendimento específico, ou as próprias, então, ou seja, das vezes que ele conversou com esse cliente, ele pode ver apenas o que ele disse com o cliente, ou dos setores com que ele tem acesso, ou completo, tá? Ou completo. Então, por exemplo, o cidadão vem de um setor para o outro, essa passagem do setor para o outro, você pode limitar que o histórico anterior ele não vai ter acesso, tá? Então é possível fazer essas limitações aqui de acessos de mensagens. Temos a opção aqui de ele poder ver grupo ou não, de ele poder ver histórico de atendimento finalizado ou não. Temos aqui a opção que se ele pode iniciar ou não atendimentos.
contatos também dos clientes, se ele pode ou não visualizar esses contatos, e se ele pode ou não reiniciar um canal. Então, se um canal que você tem ali aberto, por exemplo, um WhatsApp, e esse WhatsApp, por algum motivo, no seu celular, ele acabou que deixou de lado a integração, então esse usuário poderia reiniciar ali esse canal para poder forçar uma atualização no sistema. Se ele pode apagar mensagens, se ele pode ocultar mensagem de campanha, apagar, então assim, tudo isso você consegue definir aqui. Lembrando que essa definição pode ser por empresa, então ele pode ter acesso ao setor 1 da empresa Milfone e pode ter acesso, por exemplo, aqui no Paulo Gonçalves de Advocacia, ele poderia ter acesso apenas também, no caso, sei lá, da recepção, tá? Então esse tipo de restrição aqui por empresa é também um modo de você trabalhar esse seu atendimento, tá? Então esse aqui foi o nosso vídeo sobre grupos de permissão.